Olá, minha gente dançante! Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao canal Thalita LC. Eu sou Thalita Leme Chuang, também conhecida como Thalita LC, e estou aqui para falar com vocês sobre dança e partilhar dos meus conhecimentos, daquilo que eu tenho aprendido ao longo desses anos de carreira e de imersão no mundo da dança. Vamos falar hoje sobre dança em quarentena. A primeira coisa que eu acho importante falar, é que quando a gente pensa em dança em quarentena, nós podemos ter duas possibilidades de leitura. Pelo menos eu encontrei essas duas possibilidades. Pode ser que existam outras, não sei. Se existir, você pode escrever até aqui nos comentários. Thalita, pensei em outra possibilidade de leitura e coloca. A primeira possibilidade de leitura de dança em quarentena que me veio à mente é a mais comum. De dança em quarentena seria como fazer, como pensar, como dançar nesse período, fazer e pensar a dança, nesse período de quarentena. Essa é a mais comum. Mas eu também pensei na possibilidade e confesso, pensei na possibilidade com a ajuda do marido, porque ele também veio isso na cabeça, de dança em quarentena, como a dança estando em quarentena, isoladinha, no canto dela, descansando, para o vírus passar. E quando a gente pensa em dança em quarentena e quando a gente pondera sobre esse período histórico, esse momento histórico em que estamos vivendo, é uma coisa, como a gente diz por aí, é muito louco, Porque estamos vivendo um fenômeno mundial, Um fenômeno mundial em termos econômicos, políticos e de relação com o corpo, de relação com o tempo e de relação com o espaço, que são juntos a matéria-prima da dança, o corpo em movimento no tempo e no espaço. Pensar em quarentena, pensar em estar em quarentena nos faz, claro, lembrar sempre, até porque não poderia ser diferente, a gente está vivendo isso, nos faz pensar em isolamento e distanciamento social. A grande crise do momento, Não poder ver as pessoas, não poder encontrar as pessoas, estar fisicamente com elas. E isso tem sido assunto e debate em muitas plataformas, muita gente está falando sobre isso, sobre esse distanciamento social, sobre esse isolamento, inclusive esse termo talvez mais severo, não sei, isolamento social. E eu queria compartilhar com vocês uma história verídica, totalmente verídica, na verdade algo que aconteceu comigo e com meu marido ano passado. Ano passado, Henry e eu, para quem não conhece meu marido, Henry Chuang, também artista da dança, Henry e eu fomos morar na China durante 5 meses. Não foi a nossa primeira viagem à Ásia, a gente já foi para a Ásia, mas na nossa primeira viagem juntos para a Ásia, a gente rodou por alguns países, conheceu algumas realidades. Mas ano passado a gente foi para morar e moramos durante 5 meses na China. Pois bem, existem algumas peculiaridades ou algumas, digamos assim, curiosidades sobre morar na China. A primeira coisa que é importante de se saber
que na China a gente não tem acesso ao Google, a gente não tem acesso ao WhatsApp, a gente não tem acesso ao Facebook, a gente não tem acesso ao Instagram e também não temos acesso a uma série de páginas que existem aí por causa das políticas internas do país, né? Cada país tem a sua, a gente respeita, e a China tem as suas políticas. E por causa delas, em razão dessas políticas, nós, quando vamos para a China, mesmo se um dia você for para a China, né, e essa política ainda estiver em pé, nós não temos acesso a essas redes sociais e a esses serviços na China. Para a gente poder ter acesso, temos que contratar um serviço de VPN. O VPN faz com que a gente pareça estar em outro lugar enquanto estamos acessando a internet. Então, por exemplo, a gente usa a internet, mas o nosso ID está como se nós estivéssemos fisicamente em Hong Kong, ou fisicamente no Japão, ou fisicamente em qualquer outro lugar, tá? O VPN funciona mais ou menos assim. Então, quando você vai para a China e quando nós, Henry e eu, fomos para a China, a gente teve que contratar um serviço de VPN. Essa é uma curiosidade ou, na verdade, uma utilidade pública. Se você for para a China, contrate um serviço de VPN. E é fato, e lá vai um dinheiro com o serviço de VPN, um bom que consiga vencer o The Great Firewall, a muralha de fogo da China. Enfim, lembrando que firewall é a proteção, né, na internet, é como a gente chama proteção, né, em internet, na internet, perdão. Enfim. Então fomos para a China, contratamos um serviço de VPN para poder ter acesso às redes sociais e continuar trabalhando. A gente já trabalha, né, como produtores digitais já faz um tempinho, trabalhando artisticamente, né, produzindo as nossas coisas e para poder manter a comunicação, né, com os nossos queridos, com os nossos familiares, né, aqui no Brasil. Mas aí, tem mais alguns detalhes importantes nessa história. A gente foi para a China, contratou o serviço de VPN e fomos morar numa cidadezinha chamada Hassan, ok? Perdão quem fala chinês e de repente a minha entonação não tá da mais linda. Perdão porque eu perdoo se você for chinês e o seu português não tiver assim supimpa. Ai, só uma curiosidade assim, muito entre parênteses, me fez agora eu lembrei do meu professor de japonês nos tempos de USP, Mori Sensei. Ele era japonês, é japonês, e ele... Nossa, agora me veio aquela dúvida, será que o Mori Sensei tá vivo? Preciso descobrir isso. Mori Sensei, você está vivo? Enfim, Mori Sensei, que ele já era um senhor, né? Mori Sensei, japonês, e ele tinha um sotaque bem carregado, né? Ele veio adulto e veio como pesquisador, então outros interesses, mas aí foi convidado a dar aula, né? Na Universidade de São Paulo, dentro da área de línguas orientais, japonês especificamente, e ele dava aula sobre cultura japonesa, sobre língua e literatura okinawana, que era uma especialidade dele, e também dava aulas de história do Japão, né? Ele cuidava dessa parte, né? Na cadeira de língua japonesa, língua e literatura japonesa em letras, né? Letras, literatura, tanto faz, pode falar um ou outro, né, na frasezinha bonitinha. Mas o Mori Sensei, ele falava assim, português? Português não, é a língua do diabo,
Ele achava muito difícil aprender português. E eu entendo, o português é uma língua bem difícil. Não é uma língua fácil, não. Cheia de conjugação, milhares de possibilidades de gênero, né, em fala. Tem línguas que são um pouco mais simples, se resolvem de maneira mais fácil. E o chinês, a questão do chinês não é nem a gramática, viu? Digo, nem é a gramática. A questão do chinês é a entonação, porque requer um ouvido treinado. Então, né, fecha parênteses, me perdoe o chinês. Mas a gente foi morar nessa cidadezinha, Hassan, e nessa cidadezinha, tô chamando de cidadezinha para os padrões chineses, ok? Vale essa ressalva. Uma cidadezinha pequena para eles já é na casa dos milhões. Se eu não me engano, se não me falha a memória, essa cidade tinha 5 milhões de habitantes. E era uma cidade pequena, considerada uma cidade satélite da grande cidade de Guangzhou ou Guangzhou, que é a capital de uma região maior, que seria também chamada Guangzhou ou, aportuguesadamente, Cantão, a região de Cantão, ok? Então, a gente foi morar nessa cidadezinha satélite, tá? Aí, fomos morar num apartamento, né? Um apartamentozinho, tal. Estávamos legais, tá? Estávamos legais na China. Nós não éramos ilegais, éramos legais. Na China estávamos de forma legalizada ali e fomos morar, né, nesse apartamento. Só que nesse apartamento não havia internet. Nós não tínhamos no nosso apartamento acesso ao Wi-Fi, por exemplo. Então vamos lá, recapitulando. Fomos para a China morar 5 meses, contratamos um serviço de VPN para vencer o firewall, mas no nosso apartamento não tinha internet, não tinha Wi-Fi. Como é, Thalita, que vocês faziam então? Foi um desperdício comprar o VPN? Não. Como é que a gente fazia? A gente, Henry, eu, meu marido e eu, íamos até um shopping local, perto do nosso apartamento, né? E lá nós usávamos o Wi-Fi da academia fitness, tá? Da academia que ficava no último andar do shopping, do prédio do shopping. Obviamente que nós não fomos lá de bicão pegar e usar a internet, precisava colocar senha. A gente se inscreveu na academia, contratamos o serviço da academia e aí, né, enfim, contratamos para fazer exercícios, né, continuar numa prática e numa rotina de exercícios. Eles tinham um espaço onde aconteciam aulas de dança e nos horários em que esse espaço não era utilizado, a gente podia usar. Então a gente fez trabalhos artísticos e de corpo lá, fizemos algumas aulas de dança. Aliás, gente, um episódio à parte sobre o que foi fazer aulas de dança na China, numa cidadezinha satélite. Não, gente, sensacional, foi uma super experiência. Fizemos aula de yoga, tinham profissionais excelentes, alguns duvidosos, mas fizemos aulas de yoga, enfim. Utilizamos os serviços deles, sim, e inclusive o de Wi-Fi. Então, como é que a gente fazia? A gente ia para o shopping e fazíamos o que tínhamos que fazer, trabalhávamos e tal, e em determinado momento a gente se conectava ao VPN, né? Primeiro, se conectava ao Wi-Fi, entrava no VPN, tentava achar um país com sinal ali que estivesse funcionando, que estivesse bacana, e então a gente entrava nas nossas contas de trabalho, nas redes sociais e conversávamos com as pessoas. Agora, claro, meus queridos e minhas queridas, vocês acham que isso era fácil? Você aí do outro lado acha que era fácil? Pois não! Primeira coisa, nem sempre o sinal de Wi-Fi estava bom.
E com sinal baixo, não é possível um VPN funcionar de forma bacana e potente. 2, mesmo com um sinal bom, muitas vezes não tinha VPN bacana. O sinal era muito distante, era difícil, às vezes estava, como fala, com o sistema sobrecarregado. Então, nós encontramos sim muita dificuldade, tanto de falar com os nossos queridos, quanto de trabalhar até, de fazer upload de trabalho, sabe? Coisa do tipo. Então, nós vivenciamos lá certo isolamento social, pelo menos no que diz respeito às redes sociais. Mas não só isso. E essa talvez seja uma parte muito interessante. Eu, Thalita Leme Chuang, não falo chinês. Eu não falo chinês. Meu marido, Henry Chuang, fala chinês. Ele fala mandarim. Pelo menos assim, a fala do cotidiano vai. Ele consegue se virar e funciona. Mas na região em que estávamos, né, Hassan, que faz parte de Guangzhou, que é a região de Cantão, lá mandarim não é a primeira opção linguística deles, não é. A cidade de Hassan, em particular, eles falavam, pelo que a gente conseguiu assim perceber com os nossos sensores semânticos, 3 idiomas. Eles falavam uma tal de língua branca, algo do tipo, que às vezes falava, eles estão falando aquela língua que eu não sei o que eles estão falando, mas é aquela língua porque ele percebia algumas nuances, male, às vezes não. Ele está de cameraman e está dizendo, eu não percebi, eu só sabia que era um outro paranauê linguístico. Ele tinha essa língua branca e ele falou que às vezes ele nem percebia, simplesmente é um troço que eu não sei o que estão falando. Então tinha essa tal de língua branca. Depois eles falavam em cantonês, até porque a região sul, Cantão, fala cantonês, tá? Até quando, por exemplo, você vai para Hong Kong, que fala cantonês, e vai preencher, por exemplo, um job, eles pedem que você fale cantonês até em detrimento do mandarim. É muito interessante. E não só isso, eles chamam cantonês de chinês e mandarim de outro idioma. Para nós, né, do Ocidente, quando a gente fala chinês, né, a língua chinesa, a gente já pensa como sinônimo de mandarim. Mas para as pessoas da região de Cantão, os hongkoneses, por exemplo, quando eles pensam em língua chinesa, eles pensam em cantonês. E o mandarim, que é outra. Interessante, né? E mais uma curiosidade. O cantonês e o mandarim, eles passaram por uma espécie de votação interna para ver qual língua seria a língua nacional. E por muito pouco, dizem que por muito pouco o cantonês não ganhou, né? E se tornou a língua oficial. O mandarim ganhou por muito pouco. Enfim, então o segundo idioma que a população de Hassan recorria era o cantonês. E em terceiro lugar era o mandarim. Ou seja, quando meu marido ia falar com alguém, eles começavam a falar no primeiro idioma. Tipo, aí aquela cara de não tô entendendo nada. Aí ele falava em mandarim. A pessoa ignorava, começava a falar em cantonês. Não tô entendendo nada, por favor, em mandarim. Quando chegava no mandarim, a pessoa já estava enlouquecida, enfurecida. Do tipo, falei já 2 vezes, você quer que eu repita pela 3ª vez a mesma coisa? Pois é. Tem que, porque é o que temos para hoje. É o que a gente tem para hoje. E se não bastasse isso, as pessoas lá da região de Hassan, e não só de Hassan, de muitos lugares na China, não falam inglês.
Eles têm muitas placas em inglês, o que é bem bom, bem bom. Mas eles não falam inglês. Na cidade de Hassan, nós encontramos só 2 pessoas que falavam inglês. E a gente se encontrava com essas 2 pessoas, assim, pouquíssimas vezes, praticamente mais na academia. E dentre essas 2 pessoas, uma mais do que outra, eram 2 mulheres que falavam inglês. Então, vejam a minha situação. E acho que é agora que o bicho pega, como a gente diz. Vejam a minha situação. Eu estava morando na China. Eu tinha um acesso muito difícil às redes sociais, logo um acesso muito difícil à minha família, queridos, amigos, familiares. Esse acesso difícil causava, de certa forma, um isolamento e um distanciamento social. No que diz respeito a um distanciamento das redes sociais, me foi positivo até, deu para fazer uma limpeza de mídia, sabe? Uma limpeza, foi importante, mas na comunicação com os queridos, de certa forma, houve um isolamento, mas não somente isso, houve um isolamento social no que diz respeito à comunicação das pessoas que estavam ao meu redor, porque eu não tinha com quem conversar além do meu marido por 5 meses. Guarda isso. Por 5 meses eu falei pouquíssimas vezes, pouquíssimas, e coisas de 5 minutos, 10 minutos, e muitas vezes com intervenção do chinês, né? Com pessoas que falavam inglês. Ou seja, as 2 meninas que falavam inglês em Hassan, elas falavam inglês e de repente elas paravam, falavam em chinês com o Henry traduzia para mim, aí eu tentava falar alguma outra coisa, ou seja, não era um fluxo de um diálogo, uma super conversa num idioma compreensível, porque o inglês delas também tinha algumas limitações, e tudo bem, claro. Mas o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero partilhar, é que naquele momento eu estava vivendo um isolamento e um distanciamento social linguístico e um distanciamento social físico. E isso é que eu quero conversar com vocês. O que a gente entende por distanciamento e isolamento social? Porque estando na China, ali, no território chinês, eu estava rodeada de pessoas. Eu fazia aula com pessoas, eu me esbarrava em pessoas, eu via gente, mas não havia diálogo, não havia troca verbal com essas pessoas. E mesmo a troca física, a troca cinética era com bastante distanciamento. Os chineses não são os japoneses, né? Os japoneses, eles são ainda muito mais. Mas os chineses, eles são assim, com todo respeito e carinho, porque é uma coisa muito legal. Eles são farofeiros, eles são alegres, eles falam alto, eles são bastante escandalosos e assim. Mas entre eles, né? Com o estrangeiro começa assim o relacionamento de forma tímida, né? Já os japoneses, mesmo entre eles, ainda tem um certo distanciamento e respeito em termos de a cinesfera, né? O espaço próprio né, é entendido de forma diferente. Então, se você tem na sua cabeça um estereótipo japonês, coloca de lado. O chinês não parece o japonês. Também, se o seu estereótipo é o do coreano, coloca de lado. O chinês não parece o coreano, apesar dos chineses serem mais parecidos com os coreanos, ou os coreanos serem mais parecidos com os chineses do que com os japoneses, tá? E isso é muito interessante, porque a Coreia, ela é continental que nem a China, mas o Japão, ele é uma ilha. E olha que só o fato de ser assim já faz algumas coisas
serem diferentes. Enfim, então eu acredito que a gente tenha que pensar o que a gente entende por isolamento social. Ou quando a gente fala em isolamento e distanciamento social, nós estamos falando em que esfera, em que âmbito, de que qualidade, de que tipo? Isolamento social, distanciamento social, de que tipo? Convencionalmente, a gente entende isolamento e distanciamento social como sendo algo físico, ok? Então, na peste negra peguei lá atrás, coisa mais recente, mas que não é tão recente, que é semi-recente, Thalita, por favor, gripe espanhola, né? Na gripe espanhola, ou mesmo quando teve, né, estourou o ebola em algumas regiões, ou mesmo a gripe aviária, H1N1 e afins. Distanciamento, isolamento social sempre foi entendido, nessas situações foi entendido como um isolamento e um distanciamento físico, de característica física, porque se entende sociedade como uma troca que se dá em âmbito físico, né? Uma troca de corpos em âmbito físico. As sociedades foram estabelecidas ao longo dos séculos e séculos desta forma, né? São grupos, é uma coisa física. Mas nós não somos uma sociedade puramente física já há algum tempo. E isso precisa ser considerado, certo? Isso precisa ser colocado em pauta. A gente, às vezes, faz discursos nesse período de quarentena, por exemplo, falando de uma realidade outrora que não era exatamente aquela. Parece que a gente estava vivendo os tempos de mamãe pequena ou de vovó, em que a realidade de troca de informação e de partilha se dava única e exclusivamente com duas pessoas dialogando. E o mais assim seria uma carta, como é que é? Não era telégrafo, era telégrafo que falava? Ai... Não, um telefone... Um telegrama? É alguma coisa assim, né? Enfim, ou um fax. Tô pensando aqui nas formas diferentes, não vou lembrar todas. Se você lembrar de alguma, você pode colocar até nos comentários. Thalita, era isso que você queria falar? Pode ser alguma coisa assim. Pra você ver, gente. Nossa... Pra você ver, gente, também foi uma frase sensacional. Mas enfim, às vezes a gente fala como se nós estivéssemos vivendo esse período de troca, de chá da tarde, de me encontrei com você todos os dias, de bati na porta da sua casa para perguntar como você está. Talvez e possivelmente isso ainda é realidade para muitos. Mas se você está assistindo esse vídeo, você está usando um device, né, um aparelho, um eletrônico, você está conectado com a internet, então a sua realidade já não é exatamente essa do chá das 5, do bati na porta da sua casa, do te telefonei, do te mandei uma carta. E a gente reproduz discursos nesse período de quarentena como se essa fosse a nossa realidade de então, né, de antes de entrar na quarentena. Então, quando a gente fala de isolamento e distanciamento social, e logo quando a gente fala em dança em quarentena, a gente está falando de algo físico tão somente, ou a gente está falando de outras características? Ou melhor, quando a gente fala de isolamento social, de distanciamento social, nós não estamos falando simplesmente de um isolamento, de um distanciamento físico, mas nós estamos falando também da possibilidade de isolamento e distanciamento de qualquer tipo de comunicação. E sob esse viés, hoje,
Na quarentena, nós vivemos um distanciamento e isolamento social de qualidade do tipo físico, mas não em termos de comunicação. Nós não estamos isolados uns dos outros. Não no que diz respeito à comunicação. Isolados uns dos outros estava eu na China. Lá na China, eu tinha um distanciamento, um isolamento social comunicativo. E comunicativo com um tipo de qualidade, comunicativo verbal, certo? Desse tipo. E de certa forma, também tátil, no que diz respeito a única pessoa que eu tinha, que eu abraçava, que eu beijava, era o meu marido. Não pense que vai rolar abraço, beijo, cumprimento de mão. Então, o cumprimento de mão, talvez com muita... Nossa, acho que não rolou nenhum, na verdade. Cumprimento de mão com chineses. Homens entre homens até vai, mas as mulheres... talvez um tapinha no ombro, alguma coisinha assim... alguma coisinha assim bem bonitinha, bem meiguinha. Mas... Então, lá eu vivi um distanciamento social de caráter prioritariamente comunicativo e de comunicação verbal. Eu estava silenciada, eu passava às vezes horas em silêncio e sem falar com ninguém, e sem ter com quem falar, porque ninguém me entendia. E ninguém falava comigo, as pessoas viam Henry e eu, e eles se dirigiam direto ao Henry e eu ficava ali, sendo bonita. You just had to be beautiful. E é isso, e às vezes era o dia inteiro isso, e era só isso, e acabou. Foi uma experiência fantástica, fantástica, quer saber? Foi incrível experienciar e vivenciar outra cultura no silêncio. Só na observação e na percepção cinética, na percepção espacial, na percepção do tempo. Foi incrível. Posso falar sobre essa experiência num outro momento. Foi incrível. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje, para cada um de vocês, é essa questão. O que a gente está chamando de isolamento social, distanciamento social, é de caráter físico, mas não de comunicação. Pelo menos para a grande maioria que tem acesso a aparelhos eletrônicos, à internet e a esses facilitadores. Nós estamos ainda barulhentos, nós estamos ainda falando, conversando uns com os outros, aliás, conversando mais com as pessoas do que antes. Eu vejo a minha família conversando com pessoas com quem eles não conversavam já há muito tempo, com quem a minha família não conversava já há muito tempo. Pessoas retomando laços, retomando afinidades nesse momento de isolamento e distanciamento social de qualidade, de característica do tipo físico, mas não verbal. Não verbal. Antes de entrarmos em quarentena, muitos de nós estávamos vivendo sim isolamentos verbais em relação a algumas pessoas, em relação a alguns grupos, em relação à nossa própria família, as pessoas têm falado, né, o hiperconvívio porque para muitos não era realidade ter a troca, a comunicação com quem estava dentro de casa. Então, que tipo de isolamento social é esse? Um isolamento de características físicas. E quando eu estava lá na China, eu vivi um isolamento de características de comunicação, de expressão. E em algum grau físico, mas não em todo. Talvez um isolamento físico, mas não espacial. Então vejam só, não é simples falar
de isolamento e de distanciamento social, porque existem, digamos assim, frentes ou camadas. Um isolamento de comunicação verbal, mas e se a pessoa for surda, ela talvez não tenha nos vários na internet, ela não encontre pessoas que façam a tradução para a sua linguagem. Então talvez ela não encontre conteúdos que estejam sendo veiculados usando linguagem de sinais. Então aquele conteúdo talvez não seja acessível. Quais conteúdos estão acessíveis ou não? E ela não pode estar ao lado das pessoas que fazem uso da mesma linguagem dela. Então como é que é a realidade para essa pessoa? Se a gente tem um isolamento de caráter de comunicação verbal, como foi o meu na China, então, mas não espacial, então eu tenho que fazer leituras daquilo que as pessoas querem dizer pelos gestos dela, pela maneira como ela se movimenta, pela maneira como ela se coloca no espaço. Enfim, cada tipo de isolamento e distanciamento social traz um desafio, impõe impõe um limite, delimita determinadas coisas, e se por um lado esse limite imposto, esse desafio imposto traz certa paura, traz certa angústia, por outro lado, quando nós nos vemos em situações em que determinadas coisas nos são podadas, nos são retiradas, quando nós somos limitados, quando é imposto algum tipo de limite, de limitação, é nesse momento que surge a possibilidade de criação e talvez das criações mais brilhantes que podemos ter. Porque essa é uma realidade do corpo. Por exemplo, se eu tenho um limite, um isolamento, um distanciamento social do tipo físico, eu repenso as questões espaciais. Então eu desenvolvo novos saberes sensíveis do meu corpo, novos conhecimentos em relação à administração espacial, por exemplo. Agora, se eu tenho um isolamento do tipo verbal, eu desenvolvo novas possibilidades de leitura de expressão facial, leitura de tempo, leitura de corpo. E na verdade, todos os tipos de isolamento possibilitam novas leituras de corpo, de tempo, de espaço e de administração do meu eu e do meu entorno. Relação eu e o outro o tempo todo. Isso é incrível. Então existem os seus desafios que são para o bem, sabe? Que são para o bem. Quando a gente fala de dança em quarentena, a gente é levado a lembrar de características particulares da dança, né? Vamos pensar em aula de dança, né? Quais são as frentes de ações de uma aula de dança? O que compõe uma aula de dança, né? A aula de dança, ela sensibiliza, né? Tem a questão da sensibilização. A aula de dança propõe processos de investigação e pesquisa. A aula de dança propõe processos de memorização. A aula de dança propõe processos de criação, mesmo quando a gente utiliza modelos mais tradicionais, com uma referência, com a referência do corpo do professor até. Essas coisas são acionadas talvez com não tanta ênfase e potência, porque elas podem, né, ser usadas com muita potência, mas tudo isso é acionado. A gente sempre pesquisa, mesmo quando a gente copia, por incrível que pareça, e isso também é assunto para um outro vídeo, para um outro momento. Mas, voltando para a aula de dança inclui um elemento chamado socialização. É uma das coisas mais importantes de uma aula de dança. São os processos de socialização.
E quando a gente está numa dança que está em quarentena, e aí a gente entende, seja o fazer da dança, seja o pensar da dança, o próprio ato de dançar, ou o fato de que ela não está nos seus moldes mais tradicionais, né, de atuação, digamos assim, quando a gente pensa nessa dança em quarentena, a gente se pergunta como é que está acontecendo a socialização, como é que está acontecendo essa socialização que a dança permite, que essa dança gera. Então, se por um lado nós estamos em isolamento e distanciamento social de característica física, nós não estamos em isolamento e distanciamento social no que diz respeito à comunicação verbal, por exemplo. E também quanto às questões visuais, nós não estamos isolados. E até certo ponto, algumas coisas cinéticas também, né, no que diz respeito à cinética, ao movimento, nós não estamos completamente isolados. Então ainda existe espaço para algum tipo de socialização gerada pela dança. Não é mesmo? Será? Isso aqui é uma... Tô cutucando você. Tô cutucando vocês. Minhas e meus ouvintes, que tipo de isolamento, distanciamento social estamos vivendo? O que nos está sendo limitado? O que está sendo bloqueado, digamos assim, mas o que está sendo permitido? E como podemos olhar para aquilo que nos é permitido nesse momento e trazer novos significados, a partir daquilo que nos é permitido, desdobrar em novas possibilidades de dança em quarentena. E não dança em quarentena. Ou seja, como posso fazer, pensar e dançar em quarentena, sem colocar a dança em quarentena. É muito importante que a gente pense realmente que tipo de isolamento social, que tipo de distanciamento social é esse que estamos tendo na quarentena. E ainda que a gente responda em alto e bom som que é o físico, é muito importante que a gente se lembre que, de certa forma, temos vivido alguns tipos de isolamento. Temos vivido. Porque justamente o corpo de hoje não é o corpo dos tempos antigos, da minha avó, os tempos que batia na porta do vizinho. É outro corpo. É um corpo em que o mundo digital está presente. E realmente, muitas vezes, mesmo estando fisicamente do lado de uma pessoa, a gente se sente isolada socialmente. Então, que tipo de isolamento social e distanciamento social estamos vivendo agora? A gente tem que responder pra gente. Que tipo de isolamento e distanciamento social estávamos vivendo antes? E que tipo de isolamento, distanciamento social queremos viver ou estamos dispostos a viver depois? Porque não significa que com o fim da quarentena acabou o isolamento e o distanciamento social. Pode ser que a gente comece a viver um isolamento, um distanciamento social do tipo que eu estava vivendo lá na China. Então é muito importante que a gente entenda que existem nuances na ideia de isolamento, distanciamento social para um corpo, para uma gente que não vive uma realidade que se dá simplesmente no físico, mas que existem nuances diferentes, conceitos, ideias diferentes para isolamento social e distanciamento social para essa gente que vive realidades digitais. E mais uma coisa eu quero acrescentar. Nesses tempos de quarentena, para que a nossa dança não fique em quarentena,
é necessário que nós nos voltemos ao corpo, mas à relação desse corpo com a nossa mente, ou seja, que nós nos voltemos para esse corpo soma, para esse corpo inteiro, para essa relação corpo e mente, para um estado holístico de integração. E para a gente fazer isso, a gente tem que voltar para o nosso sentido primeiro, que é o tato. E talvez justamente o fato de que nós não estamos tendo tanto tato assim como nós gostaríamos, é que nós estamos enlouquecendo. Porque muitas vezes a gente se vale do outro para poder, do tato do outro, para poder resolver algumas questões próprias. Não que o contato físico com o outro, né, de tato, não seja importante. É muito para desenvolver saberes sensíveis do corpo, para desenvolver uma série de coisas, empatia, inteligência emocional. Mas, enquanto estamos em quarentena, que possamos nos voltar para o tato que temos conosco, com nós mesmos. Que possamos voltar para a nossa pele. Porque aí a nossa dança não estará em quarentena. E quando nós nos propusermos a fazer dança, pensar dança e dançar, essa dança vai vir como ela é, mesmo pelo digital. Porque ela não vai estar em quarentena. Ela vai estar ali. Eu quero ler para vocês uma citação do Ashley Montagu, um antropólogo britânico, se não me falha a memória. Essa citação vem do livro Tocar, o significado humano da pele. Eu escrevi num papel para facilitar a leitura, né? Porque o livro tem letras pequenas. Para deixar para esse final, para que a gente se lembre de que a dança não precisa ficar em quarentena. A dança ela pode acontecer sim. E para que ela aconteça em sua potência, mesmo digitalmente, mesmo com o isolamento social, distanciamento social físico, nós, para que ela aconteça, nós podemos nos voltar para nós mesmos, para essa inteireza de ser. Fala assim a citação: a pele é o mais antigo e sensível dos órgãos. Na evolução dos sentidos, o tato foi sem dúvida o primeiro a surgir. Foi o tato que, como sentido, veio se diferenciar dos demais. O tato é a matriz de todos os sentidos. Que possamos voltar para esse corpo. Que no distanciamento físico, distanciamento social, isolamento social, quarentena física em relação às outras pessoas, não entremos em quarentena em relação a nós mesmos. Porque a dança se dá aqui, em nós. A gente leva ela com a gente para todo lugar. Então, para que a dança não fique em quarentena, voltemos a nós mesmos, ao nosso tato, à nossa pele, ao nosso eu inteiro. E é isso, que todo esse ponderar, esse raciocinar, esse pensar seja de grande valor para cada um de vocês, para você que está me ouvindo, me vendo. Siga esse canal, curta esse vídeo, deixe um comentário, uma síntese, uma frase, um questionamento, uma dúvida. Quando a gente produz alguma coisa, a gente aprende também, aprende melhor. Vamos juntos trocar e pensar dança. E é isso, vem junto. Um grande beijo e até a próxima.